O preço do petróleo fechou o dia registrando a quinta alta seguida, atingindo o maior patamar desde novembro do ano passado. O barril do tipo Brent foi cotado a 94 dólares e 43 centes. Essa tendência de alta tem relação com a expectativa de redução de produção da Rússia e também da Arábia Saudita. A preocupação de economistas do mundo inteiro é que esse aumento possa reaquecer a inflação e impactar a economia mundial, obrigando os bancos centrais a reverem a previsão de corte na taxa de juros. A gente vai analisar esse cenário porque estão aqui conosco o Ismailey Curcio, que é head de petróleo e energia da Stonex, e também o nosso querido Miguel Daoud. Começando com o nosso convidado, o Ismailey. Essa alta é algo, na sua opinião, a gente falou em quinta alta seguida, tá? Mas é algo que a gente pode definir como algo pontual ou é uma tendência daqui para frente, hein, Ismailey? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua participação. Eu sei do seu esforço aí para nos ajudar. Não, que isso. Boa noite, Antônio. Boa noite, Miguel. Tudo bem? É prazer estar falando aqui com vocês agora. E o que eu vou falar para vocês? Até é interessante você ter tocado nesse assunto. Eu sei que eu acho que um dos principais focos aqui é a gente falar do custo do diesel para o produtor. O problema da alta do petróleo é o diesel. É realmente o diesel. A gente está com uma escassez muito grande de diesel. Os estoques nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, eles vêm baixo há muito tempo. Uma dificuldade muito grande de recomposição de estoques. Aí você pensa assim, isso aqui vem da onde? De uma produção mais fraca ou de um consumo mais alto? Ele vem do motivo que a gente já sabe. Você tirou a Rússia do mercado internacional, você tirou a Rússia do fluxo global de diesel. Então, isso acaba que os grandes consumidores de diesel, né, que a Europa e os Estados Unidos, não conseguem recompor seus estoques. Então, quando acontece isso, você tem cortes voluntários da OPEP, né, que aconteceram algumas vezes, e a Arábia Saudita recentemente anunciou, a gente vive essa situação complexa. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês? Agora a gente está acabando, né, o período de verão, entrando no inverno, né, no europeu, no inverno no hemisfério norte. Qual que é a probabilidade de a gente ter um preço mais baixo? Eu diria para vocês que hoje ela é pequena. Tá? Não acho que o mercado vai continuar subindo do jeito que ele tem subido, tá, Antônio? Mas você numa entrada de inverno, a gente sabe que o diesel é um dos combustíveis que é utilizado em aquecimento, e a gente passou por todo aquele problema que a gente passou com o gás natural ano passado. Eu acho que a gente não vai ser difícil ver esse preço arrefecendo, viu? Bom, antes de passar para o Daoud, é importante você falar também, Ismael, sobre a questão da Petrobras, né? Que desde que mudou o governo, mudou também a sua política, não segue mais a política de paridade. Como é que fica a Petrobras diante desse cenário internacional? O que vai acontecer na sua opinião? A Petrobras ela acaba ficando, ela fica muito pressionada, né? Porque no momento que você tem um descolamento muito grande do preço que pratica no mercado interno para o preço do mercado internacional, e a gente é deficitário em diesel, ou seja, o Brasil precisa importar diesel, você acaba tendo que deixando o mercado um pouco mais preocupado, né? Pô, será que o importador vai fazer uma carga, vai fazer essa importação, sabendo que o preço dele vai estar... Hoje eu estava olhando aqui agora no indicador da Stonex, está 50 centavos a diferença do preço internacional de chegada de diesel para o preço da Petrobras. Então, quanto mais o mercado ficar apertado, ou seja, quanto menos diesel tiver em algumas bases, isso acontece pontualmente quando acontece esse descolamento de preço, você tem uma pressão maior da Petrobras de ajustar o preço para cima. Mas a gente sabe que a Petrobras vai segurar o máximo possível, justamente por uma questão política e também o impacto inflacionário que tem o aumento da Petrobras no IPCA. A gente sabe o quão difícil que é isso. Mas a gente acha que se ficar mais algum tempo, mais 1, 2 semanas, com essa diferença de preço, e se esse preço até subir um pouco, é muito difícil a Petrobras conseguir manter os preços que ela está praticando hoje. Ela vai ter que adequar o preço dela ao mercado internacional para a gente não ter falta de produto no mercado interno. Perfeito. Ainda mais com o plantio entrando, né, Antônio? Exatamente. Daoud, essa também é a sua avaliação. A gente até falava por telefone, né, Daoud, que você acha difícil a Petrobras segurar esse rojão. Quais seriam os impactos para o produtor em relação a esse aumento já do preço do petróleo internacionalmente e também a sua expectativa aqui para a conduta da Petrobras? Boa noite, Daoud.
Boa noite, Petri. Boa noite, Ismael. Obrigado aqui por estarmos falando sobre esse assunto. Petri, a gente tem ouvido de analistas, né, de bancos, grandes bancos de investimentos, que o petróleo vai chegar a $100. Né? Isso, na minha opinião, é possível porque Rússia e Arábia Saudita eles têm que diminuir a oferta no sentido de que o preço se torne bem lucrativo para eles. Então, eu não tenho dúvida que o petróleo vai chegar. Em relação ao Brasil, o que o Ismael colocou é verdade. Se a Petrobras segurar muito esse preço, pode faltar, inclusive, diesel aqui. Né? Vai faltar diesel. E não que vai faltar, os preços eles são livres e eles vão continuar subindo e tendo impacto na inflação, independente da Petrobras ou não majorar esse preço. Eu acho uma situação muito difícil. O produtor rural hoje ele usa muito diesel, ele já tem os seus lucros corroídos, né, pela elevação de custo, por taxa de juros, e se o petróleo subir realmente até $100, pode ser muito difícil para o produtor rural manter a sua lucratividade, uma vez que os preços das commodities produzidas, né, o milho, a soja, a própria carne bovina, tende a cair ainda mais. Ou seja, esses preços podem voltar antes da pandemia e antes da invasão da Rússia à Ucrânia. Então, é um cenário muito delicado para o produtor rural. Ismael, que a Petrobras vai reduzir o preço do gás. Achei até estranho essa notícia por conta desse cenário do petróleo. Afinal, o gás também vem do petróleo, né? Você chegou a ver essa notícia? Você acha que isso é viável, é possível? Então, é interessante você perguntar isso. Não faz muito sentido se você pegar o cenário agora, né? Mas o preço do gás no Brasil, né, ele tem uma composição diferente, né? Tem algumas formas de preço, elas têm um certo atraso. Então, eu não sei se foi essa a situação, mas normalmente o preço de hoje é o preço que foi formado há 2, 3 meses atrás. Então, é possível que seja um respaldo do que aconteceu no passado. Mas dificilmente a Petrobras vai conseguir segurar, por exemplo, esses $100, 96 que está hoje, nos meses lá na frente. Tá? Então, porque existe uma fórmula já, na maior parte das distribuidoras, que segue o Brent. Então, dificilmente a gente vai ter alguma diferença em relação a isso, tá? Perfeito. Ô, Daúde, quer dizer que o produtor que usa muito diesel, né, vai ter que, mais uma vez, se virar nos 30, né? Eu acho que nos 50, viu, Petri? Porque vai ser muito difícil. É uma tendência, né? É uma tendência bastante possível, factível, diante do cenário que a gente está vivendo. A única esperança que nós podemos ter de ter uma queda no preço do petróleo é se realmente essas taxas de juros permanecerem altas e a demanda cair. Aí, evidentemente, que o preço vai ajustar. Mas eu não vejo tanta possibilidade nesse sentido. Eu só tenho dito aos produtores que tem que se adequar a um novo cenário, porque o produtor tem que fazer, tem que plantar da melhor forma possível. Né? Agora, você já imagina previsão do milho, né, no Vale do Araguaia, no Mato Grosso, para o ano que vem a R$ 25. Tem que ficar isso. Se o diesel subir, vai ficar muito difícil para o produtor. Tá certo. Daúde, obrigado pela sua análise. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, Petri. Boa noite, Nery. Um abraço a todos. Ismael Curcio, que é Head de Petróleo e Energia da Stonex, mais uma vez, muito grato de coração aí pelo seu esforço e pela sua análise aqui. Obrigado. Um abraço, boa noite. Valeu. Valeu. Prazer. Tchau, tchau, pessoal.